Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus amores. Hoje a gente tá aqui para bater mais um papo sobre fertilidade, né? Com uma nutri maravilhosa que atende lá na clínica comigo e que é especialista. Ela é autoimune, é especialista também em doenças autoimunes. Ela já entrou aqui e eu já vou convidar ela para a gente poder começar o nosso bate-papo sobre essa temática, que eu acho que é uma temática bem relevante, bem legal. E acho que tem muita coisa pra gente falar e discutir. Acho que Rafa vai vir aqui pra nos ajudar bastante com esse tema. Deixa eu só aqui. Já mandei o convite pra você, Rafa, pra gente poder começar a nossa conversinha. Boa noite, Gil. Oi! Boa Tempo. noite! Cheguei aqui correndo, mas daí deu tempo de me organizar, deu tempo de organizar tudo direitinho. Anotei alguns, Perfeito. Alguns pontos pra gente conversar, né? anotei alguns pontos aqui que eu acho que é primordial. Deixa eu só aumentar aqui o áudio para escutar bem. Que é primordial, que eu acho que é dúvida de muita gente. Eu acho que vai esclarecer muita coisa para quem tem doença autoimune aí, né, e que pretende engravidar, ou até que quem conhece alguém aí, para levar esse conhecimento, para levar essas informações, que é muito, muito, muito importante. Muito. Isso, verdade. Justamente eu quis trazer. Primeiro, eu já tinha te convidado, né, fazia um tempo, porque lendo mais sobre a autoimunidade, sobre a questão de desenvolvimento de falência ovariana prematura para esse público, eu fiz, eu tenho que chamar a Rafa para conversar. E aí, semana passada, quando eu vi um post no Instagram, eu lembrei, a gente tem que fazer essa live, nós não podemos deixar de fazer essa live, porque é uma dúvida de muitas mulheres que têm doença autoimune, né, sobre essa Exato. questão do gestar. E aí foi um ponto que a gente estava conversando, né? Acho que a gente já ir começando. Primeiro, eu queria agradecer você por estar aqui, muito obrigada. Eu sei que a vida está corrida, mas a gente vai e dá um jeito de fazer, porque eu acho que é muito importante. E agradecer a todo mundo que está aqui também por estar escutando um pouco, aprendendo um pouco. E como você falou, ou para utilizar em si própria, ou para ajudar alguém que você conhece que tem alguma doença autoimune e que pode auxiliar dentro desse cenário. Então, eu acho que uma das dúvidas frequentes, e eu acho que isso vai depender de doença para doença, do status, acho que de saúde, nutricional, enfim, você vai explicar especificamente. Mas, assim, existe algum impedimento para uma mulher que tem uma doença autoimune gestar? Qualquer mulher com a doença autoimune pode gestar, né? Vai ter diferença entre as doenças? O que é que poderia impedir uma mulher com autoimune de ser desaconselhado para ela, por exemplo, uma gestação? Show, Gil. Primeiro eu quero agradecer também, né? É muito válido essa conexão que a gente faz para as pessoas entenderem que nutricionistas não têm rivalidade entre si, muito pelo contrário, a gente soma conhecimento, a gente contribui uma com a outra, a gente troca a figurinha muitas vezes, a gente fala caso clínico de paciente, porque ninguém quer o paciente de ninguém, a gente soma e o que a gente mais quer é cuidar de pessoas, e principalmente de Isso. mulheres, né? E agradecer muito, é uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, né? Tava protelando aí, mas deu certo dessa vez. Espero que seja a primeira de muitas. E é muito importante para mim, enquanto mulher com doença autoimune, enquanto nutricionista que trabalha com esse público, falar sobre isso cada vez mais. Eu acho que é muito importante. Pouco ainda se fala sobre doença autoimune. Poucas mulheres sabem sobre doença autoimune. Chega no consultório com uma queixa comum de qualquer outra coisa e quando a gente vai investigar, ela tem doença autoimune e nem ela mesma sabia. Ou se sabia, não sabia a gravidade que tinha dessa doença autoimune e, por sinal, ainda quer engravidar muitas vezes. Então, acho que é um tema muito pertinente. Eu acho que é um tema que a gente tem que falar muito mais sobre isso. Né? Inclusive, para quem está aqui assistindo a gente, que são muitas nutricionistas que eu sei que te acompanha, né? Já quero dizer que a gente vai estar juntas aí em um projeto futuro, né, de uma pós-graduação, onde a gente vai abordar esse tema, onde eu estou montando uma grade com esse tema específico em doenças autoimunes em mulheres. Então, assim, a Gil vai estar com a gente, eu espero, assim, né? O convite já foi feito, já aceitou, então a gente vai estar junto aí em outros projetos para falar muito mais sobre isso. E assim, Gil, falando sobre o que você falou, realmente tem bastante relação
com essa questão da fertilidade em mulheres, de gestar em mulheres com doença autoimune. A reportagem que você mandou para mim foi muito pertinente, né? Selena Gomes é uma pessoa pública extremamente conhecida. Ela teve lúpus aí em 2015 e o lúpus dela, quando ela descobriu, já veio bastante agressivo e ela evoluiu rapidamente para uma nefrite lúpica, que é quando esse lúpus acomete o fígado, que é uma fase mais grave, é um dos comprometimentos mais agressivos do lúpus, e ela precisou fazer um transplante de rim. E, além disso, logo após esse transplante renal, ela começou a ter distúrbios neurológicos, distúrbios mentais, bipolaridade e transtornos mentais, que também está relacionado com o lúpus. É uma coisa que muita gente ainda não sabe. Mas pesquisas já mostram o comprometimento do lúpus e no sistema nervoso central. Distúrbios, desorientação, esquecimento, surtos psicóticos relacionados ao lúpus. E ela teve isso também. Então, juntando todo esse comprometimento que ela teve renal, ela tem um transplante e o outro rim dela também não é 100% saudável por conta do lúpus. Então, essa sobrecarga que ela tem renal é associado ao a quantidade de medicamentos que ela faz uso para manter esse rim, para que ela não tenha expulsão desse rim, para que esse rim não seja rejeitado. Consequentemente, ela não pode engravidar por conta dessas questões. A doença dela não é 100% controlada, então ela não chegou em uma remissão completa. Ela tem sempre picos da doença, então isso faz com que uma mulher não possa engravidar nesse período. Não estou Tá escutando. todo mundo escutando? Alguém, cadê? Eu estou te escutando bem, Gil, super bem. Também estou te escutando, sem nenhum problema. Maria, sai e entra novamente, talvez seja isso. Às vezes a internet, a conexão, eu acho válido você sair e entrar novamente. Isso. Então, gente, Selena tem uma questão que é bem pertinente. Além da doença dela não estar completamente em remissão, ela não conseguiu alcançar a remissão completa, ou seja, ela não está com a doença controlada, e isso impede uma mulher de engravidar, é o primeiro ponto que uma mulher com doença autoimune tem que entender. Se ela está com a doença na fase aguda, ou seja, se a doença dela está assintomática, ela está com sintomas, ela está com marcadores imunológicos todos alterados, ela está com a inflamação crônica ali presente, ela não vai ter condições de engravidar. Primeiro, porque o corpo dela não vai permitir que ela gere uma nova vida quando que a vida dela não está equilibrada, não está saudável. Primeiro ponto, o corpo dela não vai conseguir fazer isso. E segundo ponto, que ela não vai conseguir manter essa gestação. Então, o risco é muito maior. Então, de forma geral, Selena Gomes tem essa questão, ela não pode engravidar porque a doença dela agrediu muito o rim dela, mesmo ela fazendo transplante, o outro rim dela também é sobrecarregado. Então, a sobrecarga de uma gravidez numa paciente com alteração renal, que faz hemodiálise ou não e que é transplantada, é muito grande. Então, a prioridade de uma mulher com doença autoimune sempre vai ser a vida dela primeiro, enquanto não tem uma segunda vida. Então, enquanto essa mulher não gestou, a prioridade total vai ser cuidar da vida dela e manter a saúde dela sempre estável. Então, primeiro ponto, né? Se você está com a doença autoimune ativa, isso é uma contraindicação, digamos assim, para você gestar nesse momento. Nesse momento não é indicado você gestar, até porque seu corpo não vai estar colaborando para essa fecundação, para esse feto vir. Você não vai conseguir gerar uma vida quando seu corpo está completamente inflamado, quando seu corpo está sendo bombardeado com medicamentos imunossupressores, que está ali bagunçando ainda o seu sistema imunológico para chegar no equilíbrio. Então, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Porque a gente tem doenças que, vamos dizer assim, que são mais agressivas, isso. né? Em momentos que são mais agressivos, mas a gente vai ter, por exemplo, condições de doença autoimunes que, teoricamente, elas não são tão agressivas. Como a gente, por exemplo, pega um hipotireoidismo de Hashimoto, Sim. né? Se a gente pega um hipotireoidismo de Hashimoto, o que é que tu acha em relação a uma paciente com os marcadores dos anticorpos autoimunes elevados, por exemplo, passar por esse processo, né? Começar a tentar engravidar ou passar por um processo de fertilização in vitro, por ser teoricamente uma menos complicada, você acha que o cenário ele se torna mais favorável ou pode trazer complicações também? Sim, no caso do Hashimoto, a gente pode falar do Hashimoto, a gente pode falar também da diabetes tipo 1, a gente pode falar também da psoríase, que é teoricamente leve, a gente pode falar também do vitiligo. Como você falou, se essa paciente tem Hashimoto e esses marcadores imunológicos tireoidianos estão todos bagunçados, ou seja, ela está com a doença ativa. Como a nossa tireoide é responsável pelo nosso metabolismo, responsável por produção de outros hormônios, produção e funcionalidade dos outros hormônios, consequentemente, essa mulher também vai ter alteração hormonal da parte ginecológica. Então, consequentemente, ela não vai ter uma facilidade para gestar. E outra, ela vai estar fazendo uso de medicamentos, muitas vezes até dependendo da condição. Por exemplo, tem pacientes que têm Hashimoto que têm comprometimento articular.
Então, provavelmente, ela pode estar fazendo uso de corticoide, por exemplo. Ela vai estar em controle ainda, em regulação de T4, do hormônio da tireoide. Então, toda essa mudança dessa cascata hormonal vai basicamente impedir que ela consiga gestar essa criança. E se ela gestar, como é que essa mulher está preparada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para gestar uma nova vida, sendo que a vida dela está precisando de cuidados? Então, a gente fala muito da parte genética, da parte biológica, né, da parte de saúde, de fato, da doença autoimune que é agressiva, mas a gente também fala da estrutura física dessa mulher, da estrutura mental e psicológica dessa mulher. Porque uma mulher que tem doença autoimune, para quem não sabe, gente, a doença autoimune ela afeta muito o sistema emocional, ela afeta muito as emoções, ela afeta muito, ela tem um comprometimento físico absurdo, porque a gente perde massa muscular quando a gente faz uso de corticoide, quando a gente faz uso de imunossupressor. E uma mulher para gestar, ela tem que estar fisicamente bem, estável, até porque ela vai dividir os nutrientes que ela tem com aquela nova vida que está nascendo. Então, essa mulher tem que estar preparada, não só pelos exames laboratoriais, o sistema imunológico dela tem que estar ali equilibrado minimamente para que ela consiga gerar uma nova vida. Tanto a doença, por ser agressiva e por ter tratamento mais agressivo, imunossupressores, medicamentos, como o corpo dela também não está preparado para gerar uma nova vida. Então, a dificuldade vem por ela não conseguir, de fato, produzir os substratos, digamos assim, para gestar aquela nova vida, como também o tratamento em si, por si só, já é muito agressivo. Que vai causar vários transtornos nessas mulheres até que a gente chegue no equilíbrio de tratar, de controlar essa doença, digamos assim, para que ela possa aí ter uma possibilidade de pensar nesse processo aí da gente recuperar esse corpo para aí pensar em gestar, né? Tem várias questões E assim, Rafa, associadas. falando essa questão de doenças mais teoricamente simples, vamos dizer assim, né? E essa questão da fertilidade é algo que eu super concordo contigo também. E é algo que, trabalhando especificamente com fertilidade, eu vivencio muito. Então, chega muita paciente com hipotireoidismo de Hashimoto, né, que está tentando engravidar há anos, para você ter ideia, e não está conseguindo engravidar. Os anticorpos estão todos elevados e é negligenciado completamente. Exatamente. Apenas porque ela está fazendo reposição com levotiroxina. Então, ela está fazendo a reposição com levotiroxina, normalizou o T4 dela e o TSH, mas aí o anti-TPO está alto, a antitireoglobulina dela está elevada, né? E aí vem com a história, vamos fazer uma fertilização. Você não está engravidando, não tem causa aparente, né? Não tem justificativa, vamos fazer a FIV. Exatamente. Mas a justificativa está aí na cara. Tá Os no anticorpos estão da elevados. paciente. O seu corpo está impedindo a gestação. Exato. A gente tem estudos mostrando, né, o impacto da autoimunidade tanto na baixa reserva ovariana quanto na questão do desenvolvimento da placenta, na ovulação, né? Mulher com autoimune desregulada, né? Com os anticorpos alterados, não ovula. Como se não ovula, não vai ter formação de embrião, não vai ter formação de placenta, de endométrio de forma adequada. E a justificativa está aí, então às vezes não tem necessidade de ir direto para uma FIV, tem que controlar essa autoimune que não é porque o T4 está normal que está regulada. Exatamente. E o pior, se a gente for para a base, a gente tá indo no foco, tá indo dentro da ferida, a gente tá tocando dentro da ferida. Mas se você for para o topo da ferida, essa mulher tá tendo prazer, essa mulher tem libido para ter relação sexual, porque a concepção começa no toque, começa na relação de fato. E essa mulher com doença autoimune, ela não tá com libido, ela não tá, a cabeça dela tá tão virada pela doença, porque os hormônios dela tá tudo bagunçado, que ela não vai ter nem prazer na relação. E começa daí. Então não tem como, é como você acabou de falar, não tem como. O corpo dela não está permitindo, o corpo dela não está preparado, ele não tem energia, ele não tem nutriente. Para ele, para ela que está viva, imagina para gerar uma nova vida. Não vai acontecer. Não vai. E aí as mulheres se frustram, muitas vezes gastam muito dinheiro com fertilidade, tentando, e não vai conseguir. Porque o problema está na base. Então, assim, é como você falou, muito negligenciado por médicos, não só médicos de fertilidade, mas endocrinologistas, infelizmente. A gente tem que falar que tem muitos médicos que ainda negligenciam a tireoidite Hashimoto como se fosse só um hipotireoidismo e tem uma diferença gritante. Hipotireoidismo é alteração da tireoide hormonal. Hashimoto é doença autoimune. A base da doença autoimune é imunológica, não é na tireoide. A tireoide está sendo agredida, ela só está sendo um órgão de ataque. Mas ela não é, o problema não é na tireoide, o problema é no sistema imunológico. A tireoide está sendo vítima, assim como no caso do lúpus, do rim, a doença não é renal. O rim está sendo a vítima, ele está sendo atacado por uma doença de base que é do sistema imunológico. Então, como é que uma mulher quer
produzir um novo feto, quer fertilizar, quer fazer uma fertilização in vitro, se tudo que ela colocar ali dentro do corpo dela vai destruir. E o pior que pode acontecer, que tem estudos, mulheres que conseguem engravidar com a doença ativa, o risco duplica cada vez mais, tanto para ela quanto para o feto. Então, a gente pode perder os dois pacientes, tanto a mãe quanto o feto. E isso é muito sério, porque o corpo dela já está todo abalado, vai entrar uma nova célula, na produção de uma nova célula, e esse corpo pode entender que é um corpo estranho e pode começar a atacar aquele feto. Porque a doença autoimune, ela vai atacar órgãos específicos. O corpo não reconhece algumas células, alguns órgãos. Isso pode acontecer também com o feto. E já tem estudos que mostram alguns casos já que aconteceu. Que a mulher, por descuido, enfim, engravidou, né? E aí a doença dela agravou ainda mais e o corpo dela começou a expulsar aquele feto como se fosse um corpo estranho. E aí, infelizmente, teve risco de vida para os dois. O feto se perdeu, ela não conseguiu manter aquela gestação, ela perdeu o feto e ela também ficou com a saúde muito mais abalada ainda por conta dessa negligência, digamos assim, que ela teve com relação a isso. Né? E hoje a gente sabe que quem faz tratamento de doença autoimune precisa muito de uma equipe multi, né? Que aí a gente já entra na questão de qual seria a ideia, qual seria as estratégias para a gente desviar disso aí para uma mulher que realmente sonha em ser mãe, para uma mulher que deseja, porque assim, um ponto que a gente tem que falar também, Gil, é que uma doença autoimune ela não é uma sentença de sofrimento, não é uma sentença de uma esterilidade, você não está estéril. Muito pelo contrário. Por exemplo, no meu caso, como o Gil falou, eu sou autoimune também. Então, no meu caso, minha produção hormonal é normal, meu útero é normal, eu sou fértil. Né? A questão é que o risco para a minha saúde é algo que se coloca em pauta. Então, assim, eu não tenho uma segunda vida. Então, a minha vida é o que importa nesse momento. Enquanto eu não tenho uma segunda vida, a prioridade é a minha vida. Então, eu tenho que trabalhar para manter a minha vida estável, para que, se eu pensar em engravidar, eu tome uma estratégia de forma que seja seguro para mim e para o bebê. E que isso ainda não é o momento. Então, por exemplo, eu ainda estou fazendo uso de imunossupressor. Então, esse imunossupressor que eu uso, que é justamente para meu corpo, meu lúpus não voltar a agredir o meu rim, para que eu não perca esse rim, esse imunossupressor, ele é extremamente contraindicado em gestantes. Ele é completamente contraindicado. Então, para que eu pense na possibilidade de gestar, eu tenho que parar essa medicação, conseguir fazer desmame completo. Minha saúde tem que estar muito boa, meu rim tem que estar completamente preservado para daí a gente começar a montar estratégias para a fertilização, para conseguir engravidar de forma natural. Né? E aí é um processo para saber como é que o meu corpo vai responder, como é que o meu sistema imunológico vai responder sem a medicação. Então, percebe que é algo muito delicado, é algo que tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção, sempre levando em consideração a saúde da mulher. Porque até para ela gestar, para ela ser mãe desse filho que pode vir, ela tem que estar saudável para criar, para manter essa gestação por 9 meses, para ter um parto seguro e para realmente poder criar esse filho. Então, a gente tem que pensar no pré, no durante e no pós. E esse acompanhamento tem que ser muito minucioso. Tem que ter uma equipe multidisciplinar que abrace essa mulher, que realmente seja uma equipe multidisciplinar que ela confie, que esteja lá do lado dela durante todo esse processo. Perfeito. Ô, Rafa, e aí, nesse caso, uma mulher que está em remissão, né, que já fez o desmame, tem esse sonho de ser mãe, o que é que ela precisa ter cuidado durante esse período que talvez ela está sem medicação, está tentando engravidar, para ela preservar a saúde dela, né, durante esse período que ela vai estar sem medicação, né? Porque muita gente olha para a remissão muitas vezes como cura e começa a descuidar da saúde. Isso é o engano relacionado a isso, né? A gente sabe que a doença ela tá ali, ela tá guardadinha, tá quietinha, graças a Deus, mas ela pode voltar. Isso. Então, pensando nesse cenário dessa mulher que está sem medicação, né, que começou a tentar engravidar dentro de um contexto da equipe multidisciplinar, ela foi liberada. Quais cuidados ela precisa ter com ela, com a saúde dela, com a fertilidade dela durante essa jornada? O primeiro ponto, Gil, que ela tem que observar é que, como você acabou de falar, né, gente, remissão, infelizmente, para a ciência, a doença autoimune não tem cura, ela ainda tem remissão. Remissão nada mais é do que controlar os sinais e sintomas e controlar os marcadores inflamatórios. Ou seja, os exames têm que estar normal, sem nenhuma alteração, e você não pode estar sentindo nenhum sintoma. E aí o médico fecha, né, a sua remissão. Quando essa mulher está em remissão para liberação, ela tem que entender que a doença existe, como você acabou de falar, e ela tem que entender que tudo que ela fez para alcançar a remissão tem que ser mantido. Ela tem que manter uma boa alimentação, ela tem que manter atividade física, ela tem que manter o acompanhamento médico, nutricional, psicológico, porque ela está se preparando para gerar uma nova vida. Então, se ela chegou até aqui, que é o auge,
né? É remissão, é tudo que a gente deseja. O paciente está em remissão, ótimo. E aí a gente tem que trabalhar na manutenção dessa remissão e ainda por cima dar um a mais, um plus a mais, porque ela quer gerar uma nova vida. Então a gente potencializa o processo de alimentação, a gente potencializa alguns suplementos que possam facilitar a melhora da produção desses óvulos. Então a gente observa assim, os exames laboratoriais com frequência para a gente ver se não está tendo nenhuma alteração, porque essa mulher está sem medicamento. Né? E ela está um pouco mais exposta, digamos assim. Então, os exames têm que estar sempre em dia, o acompanhamento com o ginecologista para ver se não está tendo nenhuma alteração ali significativa. Ela tem que ter muito autoconhecimento para perceber se não está tendo aí nenhum sinal e sintoma característico que possa atrapalhar o processo. Então, é muito mais ela manter o acompanhamento que ela chegou até aqui e potencializar esse acompanhamento visando a parte nutricional. Ou seja, nutrir cada vez mais esse corpo. Então, se você está em remissão e quer engravidar, você tem que nutrir ainda mais esse corpo. Você tem que deixar esse corpo mais nutrido, o mais forte, o mais viril possível para que esse filho venha e venha com saudável para você e para ele. Porque depois que você engravidar, tem a grande probabilidade da doença gatilhar. Isso é uma questão que acontece muito. As mulheres engravidam, algumas delas têm uma gravidez muito tranquila, mas na grande maioria, as pesquisas mostram, né? De cada 10 mulheres, 8 ou 9 vai ter uma crise durante a gravidez. Por quê? Porque o corpo dela está sendo transformado. O sistema imunológico está mudando. A mulher passa por várias transformações hormonais durante a gravidez, passa por várias condições clínicas durante aquele período de gestação que ela pode gatilhar a doença nesse processo. Então, se ela não preparou esse corpo muito bem, com nutrição, com alimentação, esse corpo está nutrido, está preparado, ela manteve o acompanhamento com os médicos, ela não vai conseguir segurar esse feto. Então, assim, engravidar, conseguiu, ótimo, engravidou, ótimo. Aí é onde chega o processo mais crucial, que é acompanhar essa gestação. Porque o risco é muito grande de engravidar e perder, ou ter uma crise muito grande e os dois entrar em sofrimento. Isso é uma coisa que acontece demais. Então, percebe que é um processo de preparação, ou seja, estabilizou a doença autoimune, alcancei a remissão. Show! Isso leva um tempo. Então, quando a mulher pensa, eu tenho doença autoimune, eu quero engravidar, para quando? Então, tem que ter um planejamento. Como é que está minha doença autoimune? Eu tenho que planejar primeiro para entrar em remissão, para depois começar a pensar nesse processo todo que ela está passando. Ela já tem que ter a equipe multidisciplinar dela muito sólida. Por exemplo, tem que ter uma nutricionista que já conheça o corpo dessa mulher, que sabe exatamente o ciclo menstrual, o período que ela está, como é que essa mulher se comporta. O médico também, o ginecologista também, o reumato ou o médico que acompanha a doença autoimune dela tem que entender como é que o corpo dela responde a alguns estímulos para que a gente tenha essa preparação. Então, de fato, é preparar essa mulher. Entrou em remissão, ótimo. Fortalecer o sistema imunológico, fortalecer a parte nutricional. Essa mulher tem que estar muito bem nutrida. Todas as vitaminas e minerais em dia, de preferência na média ou acima um pouco da média, para ter aquela reserva, digamos assim. O físico dela tem que estar preparado. A parte psicológica e emocional, porque ela quer tanto aquilo ali, que só o desejo de ter vai gerar uma ansiedade que pode gerar um gatilho para autoimune, que pode produzir mais cortisol pela ansiedade que ela está, pelo estresse de desejar tanto. Então, assim, essas questões também têm que ser observadas. A parte emocional dessa mulher tem que estar muito estabilizada, tem que estar muito preparada emocionalmente. Porque, como eu acabei de falar, um gatilho emocional, excesso de emoção, excesso de ansiedade pelo desejo de gestar, pode gatilhar a doença autoimune pelo excesso de produção de cortisol, que é o hormônio. Então, assim, percebe que são vários pontos que a gente tem que ter muita atenção com essa mulher para que a gente consiga ter sucesso nesse processo. E sim, gente, não é impossível engravidar com doença autoimune, se você tem esse cuidado. Claro, é um pouco mais difícil, sim. Infelizmente, tem muito mais pontos negativos do que positivos, sim. Tem muitos mais casos que deram errados do que certos, mas eu sempre prefiro acreditar que é possível, sim, porque a gente vai sempre trabalhar para que seja possível, para que essa mulher consiga ter o sonho dela de ter um filho da melhor maneira possível. E tem condições, sim, se você se prepara para isso, se você tem cuidado com o seu corpo, se você tem autoconhecimento, se você se preocupa de fato com o seu bem-estar, para que você possa ser uma mãe saudável para o seu filho. E pensando assim, no outro cenário também, né, que a gente falou bastante da questão da FIV especificamente, mas não é no cenário só da gente condenar. Estão me ouvindo? Minha internet acho que tá ruim. Tá me ouvindo, Rafa? Travou um pouquinho só, mas já voltou. Pronto, Travou um pouquinho, mas voltou. Não é questão de demonizar a fertilização in vitro, mas assim, é no cenário da gente avaliar muito bem o paciente, né? Para poder pensar nesse cenário de que alguns casos que são mais simples especificamente, da possibilidade de tratar essa mulher de forma clínica de fato, para que ela possa gestar de forma natural. Exato. E que se não for possível de fato, de forma natural, mas que antes já existiu esse tratamento clínico, vá se optar por uma fertilização in vitro, né? E colocando nesses casos que talvez sejam mais complexos, né?
como você pontuou, que talvez exista um risco associado para a vida dessa mulher gestar, a gente não pode esquecer que existe a barriga solidária. Exato. Tem outras Essa opções de ser mulher, ela mãe, pode, né? isso, ela pode trabalhar, por exemplo, toda essa questão da fertilidade dela, fazer uma coleta de óvulos, talvez, né? Tudo isso ó, muito bem ajustado com toda a equipe multidisciplinar, Exato. porque querendo ou não, para fazer essa estimulação ovariana, vai existir um consumo de hormônios, então Exato. precisa de haver um ajuste muito grande entre o médico fertileuta e a equipe que está envolvida, né, o médico que cuida dessa autoimune, dessa mulher de fato, para avaliar se de fato ela também tem condições de passar por essa estimulação ovariana. E caso seja possível de passar por essa estimulação ovariana e o médico julgue que a gestação é um risco muito alto, pode-se pensar na barriga Exato. solidária como uma alternativa para essa mulher realizar o sonho da maternidade. Ela Exato. não vai gerar o filho dela na barriga dela, mas o óvulo é dela, o espermatozoide é do marido dela, né? E vai ter ali Exato. alguém que vai fazer essa ponte, esse apoio, para que essa mulher ela realize o sonho dela. Então, também existe essa possibilidade. E como essa mulher, a gente já sabe que uma mulher que tem uma doença autoimune pode ter uma baixa reserva ovariana, então, dentro, vamos dizer assim, dos riscos para se ter uma falência ovariana prematura, a doença autoimune é um desses fatores que contribui, Exato. mas também é importante pontuar que não é o único fator. Então, também não Exato. significa que uma mulher autoimune vai entrar em falência ovariana prematura, não é isso. Mas se essa mulher ela tem o sonho de ser mãe e ela tem uma doença autoimune, fazer uma avaliação dessa reserva ovariana, eu acho que é Exato. super importante, né? Para poder fazer uma gestão dessa fertilidade de forma mais assertiva e entrar com a dieta que é necessária, com a suplementação que é Exato. necessária, caso exista essa baixa reserva ovariana dessa mulher, né? E aí pensar nesse momento dessa concepção, dessa captação de óvulos, talvez, se for acontecer ou não, Isso. de uma forma mais precoce, mas que seja trabalhada junto com a equipe, liberação da equipe, para que tudo possa acontecer de uma forma mais tranquila e de uma forma muito mais favorável. Exatamente, porque é aquela coisa, né? A gente tem que pensar também que essa mulher sonha em ter um filho. Mas eu tenho certeza que ela não quer carregar aquela culpa de ter aquele filho com alguma deformidade, com alguma patologia que ele pode nascer, porque um dos riscos maiores que as mulheres que engravidam de forma aleatória têm é justamente a deformidade dessa criança. Essa criança nascer com deformidade relacionada tanto à doença autoimune como também às medicações imunossupressoras que são, que causam, né? Deficiência no feto e pode causar deficiência na criança. Então, eu tenho certeza que essa mulher quer ter filho, ela quer ter um filho saudável, ela não quer ser culpada por um filho nascer com algum problema de saúde. Então, tudo que você falou é muito pertinente, realmente. É pensar nas possibilidades, não é? A gente não está dizendo aqui que a mulher não pode. Tem a probabilidade, sim, a gente está aqui para esclarecer que é possível. Só que você precisa também se dispor a fazer tudo que é necessário para que você tenha o melhor prognóstico possível, a melhor gestação possível, que seu filho venha com saúde e que você também tenha saúde para curtir esse seu sonho, para curtir esse seu filho. Então, é possível, sim. Hoje, cada vez mais, os estudos estão evoluindo, as pesquisas estão evoluindo, tem muita coisa aí vindo por aí de estudos, de outras estratégias que a gente pode trabalhar isso. Então, assim, não é para assustar, como você falou, né? Não é que é o fim dos tempos com relação à doença autoimune e fertilidade, mas a gente sabe que tem sim um comprometimento muito grande, mas que também tem forma da gente trabalhar isso. Então, por exemplo, se é uma mulher que teve um diagnóstico cedo de uma doença autoimune, por exemplo, eu tive meu diagnóstico aos 23 anos. Nessa época eu nem sonhava em ter ser mãe, por exemplo. Era na época que eu estava focando em trabalho e tudo mais. Então, tem mulheres que cada vez mais cedo estão tendo diagnóstico de doença autoimune. Eu tenho mulheres no consultório com 18 anos, com 17 anos. Então, essa mulher tem tempo para fazer uma preparação, porque futuramente ela pode desejar. Então, começa o processo de antes, sabe? Começa de antes. Independente de você ter ou não a doença autoimune, você tem que priorizar o seu corpo como mulher. Tem que cuidar do seu corpo, porque se surgir no meio do caminho uma doença autoimune, um diagnóstico, você está minimamente preparada. Você é uma pessoa que se cuida, você é uma pessoa que se nutre muito bem, você é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, e aí não vai ter esse abalo tão grande assim. E se já tiver, tem meios da gente trabalhar, como eu disse. Se a gente tem um planejamento a longo prazo, por exemplo, eu decidi que eu quero engravidar. Quanto tempo a gente tem para trabalhar essa mulher? Como é que está a saúde dela hoje? A doença está aguda? Ótimo. Então vamos trabalhar para a gente estabilizar essa doença, entrar na remissão e já avisando que ela tem a probabilidade de engravidar.
Então, a gente pode trabalhar com essa perspectiva e montar, como você mesmo disse, montar junto com a equipe multi protocolos, tratamentos específicos visando essa realidade dela, que ela quer gestar. Então, a gente vai fazer de tudo que está dentro da ciência, que está dentro da nutrição, para trabalhar o corpo dessa mulher para que a gente consiga ter um desfecho. Né? E é totalmente possível, né? Vai demandar muito da aceitação da mulher, do comprometimento dela com o Isso daí tratamento é com a equipe multi. fundamental, né? Se a gente já Exato. tem a necessidade de um comprometimento de uma mulher que ela não tem um autoimune dentro desse cenário da fertilidade Isso. especificamente, então imagina uma mulher que tem um autoimune. Então ela precisa de um comprometimento, né? E precisa entender que a equipe não é quem vai fazer com que essa doença ela entre em Isso. remissão. É essa Exato. mulher que vai fazer, Exato. fazendo e seguindo as orientações que a equipe propõe para ela, para que ela consiga atingir esse objetivo. E aí, um ponto importante, Gil, que a gente não abordou aqui, mas que é crucial, é o parceiro dessa mulher. Quem é que está com essa mulher? Esse parceiro está junto com ela nesse processo, porque assim, imagina uma mulher que está toda pronta, totalmente preparada, assim, comprometida, só que no meio que ela vive, que a gente chama de ambiência, a ambiência que ela vive é totalmente contra. O marido é negligente, o marido não ajuda ela nesse processo, o marido não está ali, porque é mais uma vez voltando para a parte emocional. Se essa mulher chega em casa com toda a expectativa, com todo o tratamento montado, todos os médicos dando expectativa para ela, dizendo que ela é possível, que tem possibilidade, e chega em casa ela não tem esse afeto, ela não tem esse acolhimento, como é que ela vai conseguir fecundar? Como é que ela vai conseguir gestar? Não vai. Não vai, porque ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, assim, tem muito do parceiro, da rede de apoio de casa, da ambiência que ela vive para fazer, para deixar essa mulher tranquila, para deixar essa mulher estimulada, para deixar essa mulher cada vez com mais desejo e todo mundo ao redor dela com a positividade, né? A lei da atração também funciona. Então, assim, a gente entender que essa mulher precisa de tudo. Ela precisa de tudo, ela precisa de ambiência, ela precisa estar muito tranquila, a mente dela tem que estar muito tranquila, ela tem que estar focando sim nesse processo, mas ela não pode mentalizar aquilo ali para ela não gerar um nível de ansiedade muito grande e um gatilho. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? E dentro da equipe sempre vai ter um psicólogo que vai trabalhar em cima disso. Mas a gente tem que chamar também esse parceiro para junto desse processo. O parceiro vai ter que estar junto dos acompanhamentos, do tratamento, ele tem que entender todo esse processo que a gente está falando aqui. Então, não adianta só ela entender disso. O parceiro dela também tem que estar por dentro de toda a situação e saber qual é o papel dele, enquanto parceiro, enquanto homem também, porque não é só ir lá e ter o ato sexual e tá tudo certo. Não, ele vai ter uma parcela enorme de acolhimento com essa mulher, de cuidado, de atenção com ela, de paciência com essa mulher, porque ela vai estar no nível de ansiedade, vai estar naquele transtorno todo. Então, assim, ele é parte fundamental. Né? O parceiro é parte fundamental desse processo. Porque sozinha também ela não vai muito longe se ela não tiver um apoio necessário daquele com quem ela tanto conta, para ser o pai do filho dela, quem escolheu para ser o pai do filho dela, né? Então, acho que até na fertilidade tu deve trabalhar muito essa questão também, né? Do parceiro. De quem está Eu contando sempre com ela, falo, né? né? 50% do bebê é mãe, 50% do bebê é pai, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes, né, levando em consideração essa questão do pai, mas levando em consideração mesmo a disposição dela de fazer o que é necessário. Isso. Eu sempre pontuo, a gente é mãe e a gente é pai na hora que a gente decidiu ser mãe e ser pai, não é quando esse bebê nasce. Então, o que é que você está disposto a fazer para realizar esse seu sonho da maternidade, né? Ou da paternidade, né? Então, principalmente quando a gente tem algumas condições que são adversas, né? Se fala muito, mas fulana respirou e engravidou. E comigo foi difícil. Sempre essa questão, né? Para o outro tudo é mais fácil, para mim é mais difícil. Mas a gente tem que parar de olhar e enxergar dessa forma que para o outro tudo é mais fácil e que para você é que é mais difícil. Independente de ser fácil ou ser difícil, você tem que fazer a sua parte dentro da sua jornada. Essa é a sua história. Ficar se martirizando ou reclamando que é mais difícil para você não vai resolver o seu problema em nada. Exatamente. Você precisa parar de focar no problema e focar na solução. Eu trabalho muito isso também. Você muitas vezes tem aí, né, uma equipe que está junto de você, que vai poder lhe dar esse suporte, que vai poder pegar na sua mão. Vamos focar nisso? Né? Vamos focar porque você tem essa oportunidade de ter uma equipe para lhe ajudar dentro desse cenário, que você talvez tenha condições de utilizar os melhores suplementos, né? Vamos olhar pelo outro lado e parar de enxergar só o lado negativo das coisas. É como você falou, também acredito bastante nessa questão dessa lei da atração.
né? Mas também acredito que não adianta pedir para Deus e não fazer a nossa parte. A gente Exatamente. precisa fazer a nossa parte para a gente poder alcançar esse objetivo que a gente deseja. Exatamente, porque quando a gente fala de acompanhamento, a equipe mútua, né, a gente vai fazer tudo pelo paciente. Só que tem a parte dele, né? A equipe mútua faz 40%, 60%, 70% é o paciente. E é como você disse, é você preparar até a sua mente, é você parar de olhar. Por exemplo, no meu acompanhamento, eu falo para os pacientes, vamos começar a parar de seguir pessoas que não influenciam na sua jornada, que não está somando para o teu processo. Vamos começar a fazer uma limpeza, né, na tua rede social, na tua rede de apoio, nas pessoas com quem você convive, porque é muito difícil uma mulher que quer engravidar, por exemplo, tá no meio de um monte de amiga que já é mãe, que já está vivendo aquele momento e ela está ali se martirizando. Será que no momento talvez você se afastar daquelas pessoas se elas não estão somando com o teu processo? Porque pessoas negativas atrapalham também o processo. O ambiente negativo atrapalha o processo. Então você está passando por um momento de muita expectativa. O que você menos quer ali é ver a felicidade do vizinho, como você disse, né? É focar na felicidade do vizinho, olhar a grama do vizinho que está mais verde. Mas você também não sabe o processo que ela passou. Você não sabe quanto que ela desejou aquilo, ou quanto tempo ela esperou por aquilo. Será que para ela foi tão fácil assim como você acha? Então não dá para você ficar, como você falou, não dá para você ficar admirando, regando a grama do vizinho enquanto a sua está ali seca e você não joga água na sua. Então, assim, é muito de você olhar para o seu. É aquela coisa, é focar no seu. Tá, tudo bem, o problema existe. O que é que eu preciso fazer para sair desse problema? Foi o que eu fiz. E foi assim que eu ressignifiquei o meu diagnóstico. Eu tive diagnóstico com 23 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, já era técnica de enfermagem, já tinha trabalho, tinha sonhos, tinha desejos, estava casada. Eu tinha uma vida que estava começando a amadurecer, eu estava começando a entrar na vida adulta. E aí veio o baque da doença autoimune. Eu tinha a opção de entrar em depressão e querer me matar, ou tinha a opção de enxergar o problema, olhar o problema com clareza e perceber e decidir para onde eu vou seguir. O que é que eu preciso fazer com o problema que está na minha mão? Isso é para todos os problemas. Então, assim, você quer engravidar? Quero, tudo bem. Quais os contras que tem? Poxa, o contra que tem é isso aqui. Eu tenho uma doença autoimune que eu preciso dar atenção para ela. Qual a probabilidade? Olha para as soluções. O que é que eu preciso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. Então, tem opções. Então, você se agarra com todas as forças naquelas opções que tem, naquelas probabilidades e foca a tua energia naquilo ali. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Para onde eu tenho que ir? Quem eu tenho que procurar? É isso que você tem que fazer. O problema existe. Você não pode alimentar ele com as suas energias. Você tem que direcionar a sua energia, o seu pensamento, o seu foco naquilo que vai te dar resultado. E não naquilo que está te colocando para baixo, não naquilo que está te adoecendo. E quando a gente muda o jogo, quando a gente muda essa mentalidade, essa forma de enxergar as coisas, tudo fica muito mais leve. Porque você tem muito mais clareza, você enxerga melhor o seu problema e você consegue ver muito maior a grandeza das soluções que tem para aquele problema. Então, é bem isso que você falou mesmo, é você parar de olhar para o benefício do outro, para a vida do outro e olhar para a sua. Qual a probabilidade que eu tenho? Quais as possibilidades que eu tenho aqui para fazer diferente, para mudar a minha jornada? E seguir a sua jornada da melhor maneira possível, porque é possível sim, a gente sabe que é possível, né? A gente consegue sim transformar a vida de muitas pessoas, a gente consegue mudar o destino de muita gente através Diagnóstico da não é nutrição. sentença, né? Mais uma vez. Exatamente, não é sentença de jeito nenhum, eu sou prova disso. Sou prova disso, né, Verdade. Gil? Pois é. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre algum ponto especificamente. Mulheres que estão aí, tem alguém aqui que tem doença autoimune, ou que conhece alguém que tem doença autoimune, gente? Muita gente, muitas vezes as pessoas têm a doença, mas não sabem que é autoimune. O caso da Hashimoto, eu É acho que é um muito clássico. Eu acho que comum. É Hashimoto é um muito clássico. comum. Gente, é Hashimoto, que eu vejo muito em consultório, né? Experiência minha aqui. Hashimoto e psoríase. O paciente chega Não no sabe. consultório, aí tá lá aquela bendita daquela manchinha, eu já olho de cara, né? Porque a gente tem um olhar muito clínico. Então, eu olho e fico só esperando se ele não vai falar que tem. Aí eu faço todo um anamnese, faço todo um rastreamento e a pessoa não coloca lá que tem doença nenhuma. Quando chega para mim, que eu começo a olhar para a pessoa, eu começo a se ver, porque a psoríase fala, né? E quando não, quando é Hashimoto, a gente vê no exame. Aí ela começa a falar as queixas que estão relacionadas. Aí quando a gente pega o exame, tá lá, aquela alteração. Aí ela diz, eu tomo Puran, ou eu tomo Levoflex, T4, ou algum outro hormônio da tireoide. Aí eu digo, mas por quê? Ah, não sei, o médico passou, acho que é por conta da minha tireoide. E quando a gente vai investigar, ela tem uma doença autoimune, tá querendo emagrecer e não vai emagrecer nunca, tá querendo engravidar e não vai engravidar nunca, simplesmente porque ninguém olhou para ela como um todo, ninguém olhou para ela de cima a baixo, ninguém olhou para ela de dentro para fora, só olhou o que ela quer. Então ela quer emagrecer e quer engravidar. Tudo bem, é o que ela quer. Mas o que é que o corpo dela permite ela fazer? Aonde o corpo dela o corpo dela tá preparado para isso?
E aí eu vejo muito isso, as pessoas negligenciam muito o seu diagnóstico, muitas vezes porque negligência médica, que não explica e que não expõe a situação para o paciente, não deixa claro para ele o que é que ele realmente tem, quais os pós e quais os contras daquele diagnóstico, e a pessoa fica Porque leiga, todo né? mundo trabalha por parte, né, Rafa? Infelizmente. Exato. Cada um trabalha a sua parte, divide o paciente em 1.500 pedacinhos Parece uma aula de e não olha anatomia. para o paciente como todo, é cada um da sua conduta. O bom é quando chega no Isso, consultório, a conduta de cada um indo de contra a conduta do outro, né? exato. E o paciente lá cheio de sintoma, Parecendo o bobo da cansado. corte, né? Ele fica igual o bobo da corte, cada um fala uma coisa. E aí a alegria da gente ser nutricionista, a alegria de saber que a nutrição está mudando essa realidade, que pelo menos acho que a gente lidar muito com nutricionista, a gente está sempre em grupo. Há quem diga que a nutrição é desunida, mas eu já acho que é muito o contrário. Pelo menos eu tenho essa visão, de que a nutrição está cada vez mais unida, porque a gente está falando muito a mesma língua e a gente olha, e a maioria das nutricionistas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua expertise em alguma área específica, mas ela sempre olha o paciente como um todo. Por exemplo, você não tem especialidade em doença autoimune, mas você olha essa questão e você for estudar sobre, porque interfere diretamente na sua conduta. Porque você trabalha com especialidade que interfere se tiver uma outra especialidade, uma obesidade, por exemplo, se ela quiser hipertrofia, se ela é atleta, para um atleta engravidar tem uma outra questão. Então, assim, você não é da esportiva, mas você precisa entender aquele mecanismo, se ela quiser engravidar, porque ela é uma atleta. Ela vai parar de competir ou ela vai engravidar durante a competição e depois vai voltar? Isso para você interessa. Então, assim, a gente olha o paciente como um todo e a nutrição vem mudando isso. Eu fico grata a Deus por tá vivendo essa era da nutrição, onde a gente consegue fazer o diferencial, onde quando uma pessoa chega no nosso consultório, diz assim, caramba, eu vim para a nutricionista que ela falou de tudo, nem o médico falou sobre X, Y, Z, nem o médico olhou esse exame, o médico nem prestou atenção nesse exame e você prestou. Então, isso para a gente é uma honra muito grande, é muito bom a gente viver esse momento da nutrição, é muito bom a gente estar vivendo nessa era onde a nutrição está sendo cada vez mais em destaque, cada vez mais valorizada. Isso para a gente é uma honra muito grande. E é esforço do nosso trabalho, né? De quem veio aí trabalhando pela nutrição e a gente está aqui complementando essa jornada e fazendo valer a nossa profissão e o nosso conhecimento, que a gente busca tanto, né? Eu acho que isso é o melhor presente que a gente pode ter nessa era da nutrição, da gente estar aí reinando, graças a Deus, e por mérito, né? Não por nome nem por modinha, é mérito mesmo. Verdade, pura verdade. Eu acho que o pessoal aqui não tem mais nenhuma dúvida. Eu acho que a nossa live foi muito esclarecedora. Você foi brilhante. Muito Foi. obrigada. Vamos fazer mais, né? Eu acho que vale Pois mais. Eu acho é, que dá para fazer enriqueceu mais. bastante aqui. Eu acho que foi bem esclarecedora tudo que Foi. você trouxe. Você é um especialista na área, você vive isso, é um diferencial muito grande. Quando a gente vive o que a gente prega, o que a gente vive, Exato. o que a nossa dor, né? Quando a gente trabalha com a nossa dor, a gente consegue entender melhor o paciente e pensar nas melhores estratégias para esse paciente, também levando em consideração que a gente passou por isso, que a gente viu por isso. E eu acho Exato. que você consegue passar isso muito bem para os seus pacientes, porque você também é um autoimune, você sabe como é a cabeça de um autoimune, mas também o que é que precisa ser feito. Exato. Então, obrigada, foi ótimo, fico muito feliz e quero agradecer todo mundo também que estava aqui na live, né? Quem estava aqui conhece alguém que sabe que não podia estar, a live vai ficar salva, então Ótimo. encaminhe para o pessoal também, porque aí a gente vai ter aí muito mais gente conhecendo o Rafa, que é Vai. especialista na área também, que trabalha com autoimune e que precisa de alguém como o Rafa para estar auxiliando dentro desse cenário, porque autoimune não é só É. médico, não é só medicamento. O Rafa sabe disso, que precisa de muito mais, e a nutrição, ela é fundamental dentro desse cenário, né? Eu acho que se eu não fosse da área de saúde, talvez eu não teria tido essa virada de chave que eu tive com relação a tudo que eu já passei, porque eu já passei por muita coisa, minha gente. Quem me vê assim feliz, saudável, eu não imagino os perrengues que eu já passei por conta da autoimune. Mas eu acho que se eu não tivesse, se Deus não tivesse me colocado, porque eu só acho que é propósito de Deus, né? Eu sou da área de saúde desde sempre. Eu acho que se eu não fosse da nutrição, talvez eu não teria esse discernimento, talvez eu não teria tão bem, porque tudo que eu passo no consultório, como o Gil falou, tudo que eu levo para o consultório, eu botei em prática primeiro, eu usei em mim. Então, eu sou o meu maior case de sucesso, sou o meu maior exemplo. Porque se é suplemento novo que sai no mercado, eu vou lá e testo, eu provo, eu vejo se tem indicação, se não tem, se dá resultado ou não. Então, assim, eu acho que é muito bom, como o Gil disse, é muito bom quando a gente vive o propósito, né? Vive o que a gente prega, porque eu acho que se eu não fosse autoimune, talvez eu não teria esse acolhimento que eu tenho, talvez eu não teria essa visão clara, talvez eu não pudesse cuidar do paciente como eu cuido hoje, se eu não fosse também autoimune, porque é muito complexo
Alguns colegas minhas nutri falam, sabe como é que eu atendo esse paciente? Porque é um paciente complexo, é um paciente completamente delicado, sensível. Então tem que ter muito cuidado com esses pacientes, principalmente mulher que tem um sonho de engravidar, minha gente, que a gente tá lidando com realidades tão distintas. É o sofrimento de uma doença que não tem cura, com o sonho de ser mãe. Então são coisas tão... Você tem que ter uma minúcia, um cuidado com essa mulher, um acolhimento absurdo, para que ela se sinta realmente acolhida e que ela se entregue para a gente possa cuidar da saúde dessa mulher. E eu acho que a gente faz isso muito bem. Gil também, eu conheço Gil há um tempo já, eu sei do trabalho dela, eu sei do quanto os pacientes dela têm resultado, porque ela tem esse cuidado, ela tem esse carinho com os pacientes dela, também tem essa história aí de ser mãe da pequenininha dela. Então, assim, é a mesma coisa, né? A gente faz com amor, a gente não nutre só pelo dinheiro, a gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha por transformação de vida. E eu acho que nutrição é missão, e a gente cumpre muito bem nossa missão, e cada vez mais a gente está potencializando isso com estudo, com atualizações, e a gente só tem a crescer, graças a Deus. E Gil, prazer enorme, sabe que a gente tem um carinho muito grande uma pela outra, graças a Deus, uma intimidade muito boa, quando a gente para conversar, flui muita coisa boa. Então, acho que essa live tinha que ter acontecido, já era para ter acontecido, mas é tudo no tempo de Deus. Então, Verdade. gente, ó, Nós vamos sim vai marcar ficar outra. salvo aqui. Depois que salvar, minhas pacientes vão ver, porque minhas filhas nessa hora já tem recomendação de estar dormindo, então a maioria já está se desconectando, né? Inclusive, vou me desconectar depois. Mas assim, foi fantástico, Gil. Eu amei. Acho que vale, cabe outras depois, tá? Mas eu amei, Perfeito. gente. Obrigada a vocês também pela atenção. Todo mundo estava curtindo aí o post, todo mundo estava. Começaram a me seguir aí, então sejam muito bem-vindos aqui. Espero que eu possa ajudar vocês cada vez mais. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada, noite, Rafa. Gil. Nos Tchauzinho, encontramos. gente. Beijo. Tchau. Tchau.